Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de exercícios resolvidos do canal Matemática Demais da Conta. Este é um exercício de matemática básica sobre teoria dos conjuntos, que trata das operações entre conjuntos. É um exercício de classificação intermediária. Para acompanhá-lo melhor, além de conhecer as operações de união, intersecção e complementar de um conjunto, é bom que você também já tenha visto as leis de De Morgan e as propriedades distributivas das operações de união e intersecção. Mas não se preocupe, porque essas leis e propriedades serão revisadas ao longo do próprio vídeo. Bem, pessoal, essa é uma questão de teoria dos conjuntos que pede que a gente analise essa expressão e encontre uma expressão equivalente a ela. Então, é uma questão que lida com o conceito de conjunto complementar. Então, para isso, vamos começar fazendo uma revisão do que é o complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo. Então, dito de maneira simples, a gente pode dizer que o conjunto complementar é o que falta ao conjunto para ser igual ao conjunto universo. Então vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho aqui esse conjunto que eu estou chamando de conjunto A. Então eu tenho aqui o conjunto universo e o conjunto A aqui dentro. O que seria o complementar de A em relação ao conjunto universo? É exatamente essa situação aqui. Ou seja, o que falta ao conjunto A para ser igual ao conjunto universo. Por isso que ele é chamado de complementar. Com relação à notação, a gente usa tanto essa barra em cima do nome do conjunto, quanto esse apóstrofe. Todas as duas notações significam que é o complementar desse conjunto em relação ao conjunto universo. Então, observe uma coisa interessante, que a gente vai precisar para usar nessa questão daqui a pouco. Se eu tenho um conjunto A e tomo o complementar dele em relação ao universo, eu obtenho essa região aqui que está achurada. Agora veja o que acontece se eu tomo agora o complementar do complementar. Ou seja, o que falta ao complementar para ser igual ao conjunto universo. Então a gente percebe que o que falta é exatamente esse pedaço que está aqui dentro, que coincide com o próprio conjunto A. Então, em resumo, uma observação bem importante que a gente vai usar daqui a pouco é exatamente essa. Que o complementar do complementar de um conjunto é sempre igual ao próprio conjunto. Então, veja, com isso em mente, vamos olhar o seguinte. Além dessa questão do complementar, para que a gente possa começar a analisar essa questão, a gente precisa revisar também essas leis de De Morgan. Então, são duas as leis de De Morgan. A primeira delas afirma o seguinte: se você tem a união de dois conjuntos A e B, e você toma o complementar dessa união, o complementar da união é igual à intersecção dos complementares de cada conjunto separadamente. E a segunda lei de De Morgan diz que, se ao contrário você tem a interseção de dois conjuntos e toma o complementar dessa intersecção, então, isso aqui vai ser igual à união dos complementares. Então, você veja que há uma inversão na operação de união e de intersecção. No seguinte sentido, o complementar da união é igual à intersecção dos complementares separadamente. E, por outro lado, o complementar da intersecção é igual à união dos complementares. Então, vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho e vamos analisar o que acontece com essa expressão que a gente tem. Então, quando a gente compara essa expressão que está aqui com a primeira lei de De Morgan, a gente reconhece que, na verdade, tomando como referência a barra superior, eu tenho aqui, na verdade, o complementar de uma união. Uma união entre que conjuntos? Entre o complementar do conjunto P. Por que não é o conjunto P? E sim o complementar dele? Porque em cima do conjunto P tem essa barra aqui. Então, a união entre o complementar do conjunto P e a intersecção entre P e Q. Então, se a gente fizer uma comparação com essa lei de De Morgan, a gente vai ver que quem está jogando o papel
do conjunto A, nesse caso, é o complementar de P. E quem está jogando o papel do conjunto B é esse conjunto que é a intersecção entre P e Q. Então veja, se eu aplicar a lei de De Morgan nesse caso, eu vou ter que o complementar dessa união deve ser a intersecção dos complementares separadamente. Do mesmo jeito que o complementar de A união B é a intersecção dos complementares de A e de B, eu tenho que o complementar de P complementar união P intersecção Q vai ser exatamente isso que nós temos aqui, que é a intersecção do complementar do primeiro conjunto com o complementar do segundo conjunto. Então veja, se você compara essa frase matemática que está aqui com a primeira lei de De Morgan, lembrando que quem joga o papel do conjunto A, nesse caso aqui, é o P complementar, e quem joga o papel do B é essa combinação aqui, P intersecção Q, você vai ver que do lado direito do sinal de igualdade tem exatamente a aplicação da lei de De Morgan. Então, feito isso, né, vamos olhar o seguinte. A partir desse momento, a gente vai agora retomar aquela observação que eu havia feito, que diz o seguinte: se você tem o complementar do complementar de um conjunto, isso é igual ao próprio conjunto. Então, se a gente aplica essa ideia do complementar de P, a gente vai ver que, na verdade, esse complementar do complementar é igual ao quê? É igual ao próprio conjunto P. Então, veja, eu substituí o complementar do complementar de P pelo próprio conjunto P com base nessa informação aqui que a gente tem. Por outro lado, o que eu obtive aqui? O complementar da intersecção entre P e Q. Aí o que a gente fez agora? A gente novamente usou a lei de De Morgan, só que usou a segunda lei de De Morgan. Porque aqui eu tenho o complementar da intersecção entre P e Q, é exatamente o quê? A união dos complementares separadamente. Então eu tenho aqui que o complementar de P intersecção Q é a união do complementar de P com o complementar de Q usando essa segunda lei de De Morgan. Então isso justifica porque que a gente faz a passagem daqui para cá. Bem, feito isso, o que acontece? A gente agora tem uma situação de P intersecção com uma união. Então, para a gente entender o passo que vem em seguida, a gente precisa lembrar essa propriedade da teoria dos conjuntos, que é as propriedades distributivas das operações entre conjuntos. Então, o que diz a primeira propriedade? Se você tem a união B intersecção C, você distribui essa operação de união de tal maneira que isso vai ser igual ao quê? A união B, que é o que aparece aqui nessa parte, intersecção com a união C. Então você distribui a operação de união em relação à operação de intersecção. Aqui a gente vai usar exatamente esse segundo caso, que é quando você tem a distributividade da intersecção em relação à união. Isso é o quê? Você distribui a intersecção B, união com a intersecção C. Ok? Então veja, embora sejam operações e situações de natureza completamente diferentes, para que isso fique mais ou menos familiar, eu quero lembrar para vocês que isso parece muito com aquela operação que a gente faz da distributividade da multiplicação em relação à soma. Então, se eu tenho aqui A que multiplica B mais C, eu distribuo A vezes B mais A vezes C. Então, como eu falei, embora sejam operações de natureza completamente diferentes e em estruturas matemáticas bem diferentes, mas isso aqui ajuda a gente a ver que essa distributividade, tanto da união em relação à intersecção, quanto da intersecção em relação à união, são operações que, na verdade, a gente já fazia elas, né, de maneira parecida dentro das estruturas numéricas. Então, veja, tendo essa condição aqui em mente, que é exatamente a segunda
propriedade distributiva, a gente pode passar para a fase seguinte. Por quê? Eu tinha a intersecção de uma união, então eu distribuí essa intersecção em relação a essa união. Na realidade, eu usei essa segunda propriedade aqui. Então veja que isso aqui resultou em P intersecção com P complementar, união com P intersecção Q complementar. Então eu apliquei aqui essa segunda propriedade distributiva. Bem, o que acontece? Eu tenho aqui nesse local P intersecção com P complementar. Então vamos pensar um pouco. Deixa eu voltar com aqueles exemplos que eu tinha apresentado inicialmente. Suponhamos que eu tenho o conjunto A e eu tenho o complementar de A em relação ao conjunto universo. Se você olha para essa região achurada e você olha para essa outra região achurada, essa sendo a região que corresponde ao conjunto A e essa que corresponde ao complementar, você vê que a intersecção entre elas é vazia. Por quê? Ou o elemento está em A, ou ele está no complementar de A em relação ao universo. Então, quando você toma a intersecção entre um conjunto e o seu complementar, essa intersecção é sempre o conjunto vazio. Então, é exatamente por esse motivo que a gente passa a ter essa próxima afirmação aqui na sequência da conta que a gente está fazendo. Por quê? P intersecção com o seu complementar é o conjunto vazio. E aqui eu repeti o sinal de união e repeti essa segunda parte que era P intersecção Q complementar. Veja, você fazer a união do conjunto vazio com qualquer conjunto, você não altera esse conjunto. O conjunto vazio, por definição, é um conjunto que não possui elementos. Então, se você faz a união dele com qualquer conjunto, essa união continua sendo igual ao próprio conjunto com o qual você está fazendo a união com o conjunto vazio. De novo, fazendo apenas uma comparação em termos de operações numéricas, é como se você somasse o zero a algum valor numérico. Você não altera esse valor numérico ao acrescentar o zero. Então, embora sejam estruturas matemáticas completamente diferentes e operações diferentes, o conjunto vazio, fazendo essa comparação, de você somar o zero com algum valor numérico, se você faz a união do conjunto vazio com qualquer conjunto, o resultado dessa união continua sendo o próprio conjunto. Então veja, é o que resulta aqui, porque a união do conjunto vazio com P intersecção que é complementar continua sendo exatamente P intersecção que é complementar. E aí a gente finaliza o que a questão pedia que a gente fizesse, que era exatamente identificar qual expressão mais simples equivale àquela expressão original. Então, com isso a gente encerra a resolução dessa questão. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!